Fala, nação, saudações rubro-negra, nação. Mais um trecho aqui sobre as notícias do Flamengo, né? O Flamengo hoje está prestes a enfrentar o Internacional no Maracanã, né? Por um lugar do G4, o Flamengo deve entrar com o time titular ou time misto. Então vamos acompanhar a notícia aqui, né? Mais um react aqui sobre as notícias do Flamengo diariamente, beleza? Outra coisa, aqui nos comentários já vai deixando seu palpite para o jogo de hoje entre Flamengo e Internacional, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante você deixar o like, se inscrever no canal. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais a canal SBT Rio e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, nação, vambora com o vídeo aí pra gente saber todas as notícias do Flamengo contra o Internacional. Bora, nação, tamo junto. Nick fez uma bela reportagem. Fala, Flavinho. Eles já estão com a cabeça nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Acordo pensando no dia 19 no Maracanã, jogo de volta contra o Corinthians, e o dia 29 lá no Equador, mano. Praticamente fora da disputa pelo título brasileiro, os rubro-negros só têm olhos para as Copas. Nosso foco agora é Copa Brasil e Libertadores. Eu vejo a hora de chegar às finais, já tá, né, pronta para fazer o churrasco, comemoração. Mas antes de lutar pelas taças, o Flamengo tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior vai mandar a campo a força máxima do time contra o Internacional nesta quarta-feira. Será que o torcedor concorda com o técnico ou prefere que ele preserve os principais jogadores? Acho que ele deveria pôr todos os jogadores, né? Claro, de troca aí no segundo tempo, dar uma mesclada um pouco, já pode fazer 5 alterações, né? Mas deveria no começo aí partir com a força máxima e pra cima deles, né? O Flamengo é pra cima sempre, né? Eu gostaria que Dorival colocasse um tempo para não machucar nem Gabigol, Arrascaeta e nem Pedro, resguardar um pouco para a Libertadores. Acho que é dia de botar a força máxima, deu pegar o Inter. A gente perdeu no primeiro turno, acho que agora é hora de dar o troco e poupar no final de semana, para a semana que vem poder assim, chegar inteiro pro jogo da decisão, viu? Ficar fora para não se machucar. Se machucar ou acontecer alguma coisa para a final. Os rubro-negros que vieram de longe para ir ao Maracanã nesta quarta querem aproveitar a oportunidade para ver os ídolos de perto. Eu venho de Cidade do Leste, do Paraguai. Não é sempre que a gente pode ver, né? Acompanhando de longe. E vem pra cá e quer assistir e ver todos jogando, né? Eu sou de Moçambique, né? Eu e minha esposa acabei de comprar um ingresso, né, para ver se a gente consegue ver. E é claro, eu gostaria de ver todo mundo a jogar, o Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta, Everton Ribeiro, todo mundo ali a jogar. É emoção, faz parte, né? Além da experiência de ser o Maracanã, né? Acho que faz todo sentido ele colocar todo mundo mesmo. Malange conta como se tornou rubro-negro e o desafio de acompanhar o time em Moçambique. Eu morei aqui 5 anos com meu pai, né? Na altura o Romário havia acabado de ser contratado. Então eu gostava do Romário já, por causa da seleção brasileira, com o Petkovic, o Edilson e tudo mais, e aí o coração virou rubro-negro a partir desse momento. Para essa das 21h30, lá são 2h30 da manhã, então de vez em quando tem que acordar lá, vestir a camisola e começar a torcer. Está chegando a hora das decisões e quem sabe de os rubro-negros se orgulharem de mais 2 taças. Pela hora é camisola mesmo, né, Vene? 2h30 da manhã? Isso é rubro-negro mesmo. Ai, meu Deus. Coloca o Theo na tela, vamos colocar o Theo na prosa. Boa tarde pra você que tá de casa. Obrigada por deixar a gente entrar aí no seu restaurante, na sua casa, na sua hora do almoço. Fica aqui com a gente. Theo José, boa tarde. Depois eu quero saber, Theo, quais são os seus preparativos para a final da Libertadores, porque você vai estar lá no Equador, como é que é a preparação, se tem uma preparação psicológica, mental ou não, porque também já tantos anos de carreira, né, Theo José, que isso aí já não é também um bicho de 7 cabeças. Mas e desse Flamengo aí, a gente viu o Dorival experimentando times A no Brasileiro, coisa que ele não havia feito desde que chegou, né? Ele estava usando o time B por lá. O Flamengo saiu do G4 e o Vene comentou aqui, Theo, que é uma mistura de, claro, querer esportivamente estar melhor na condição, na competição, na verdade, e também se
se preparando para as 3 finais que o Flamengo tem, né, Theo José, nesse mês de outubro. É verdade, Fernanda, muito boa tarde para você, boa tarde para os amigos do SBT, boa tarde para os meninos que estão aí com você. Eu vejo que o Dorival, ele vai colocar esses jogadores novamente juntos, de repente, para dar um ritmo, de repente até usar o Internacional com alguma coisa que ele está pensando para ser colocado em prática contra o Corinthians, mas eu acho que tem 2 jogadores que ele tem que ter uma atenção muito grande. Eu sou favorável a colocar os principais em campo hoje e no final de semana já poupar um pouquinho. Mas se preocupar com o Arrascaeta, de repente o Arrascaeta ele jogar um tempo só e preocupar também com o Felipe Luiz. Eu acho que esses 2 jogadores precisam de uma atenção maior. Agora, eu sou favorável sim ao Flamengo no jogo de hoje, entrar com força máxima. A torcida do Palmeiras também agradece, porque o Internacional hoje é o time que está mais próximo do Palmeiras, apesar que eu acho que aí já foi embora. Mas o Flamengo precisa colocar uma coisa na cabeça, terminar o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros colocados para não ter nenhuma surpresa com relação ao próximo ano. Ninguém garante que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil nem que vai ser campeão da Libertadores. É favorito, mas ninguém garante esses 2 títulos. Ô, Vene, você tem aí a escalação do Flamengo? Então, a escalação é a mesma que a gente informou no programa de ontem ainda. Santos no gol, é o time titular, tá? O famoso força máxima. Até a critério de informação para o Theo José, eu concordo com ele. Acho que a preocupação tem que ser com a Arrascaeta, com o Felipe Luiz e também com o Davi Luiz. É um jogador que preocupa bastante o DM por conta da parte física e eventualmente ele é poupado. E no treinamento de ontem, o próprio Arrascaeta foi poupado da atividade. E o Vidal entrou em seu lugar. Mas para o jogo de logo mais, força máxima, time titular, aquele famoso time que os torcedores já conhecem. Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Ô, Lucas Pedrosa, ontem o Vene falou que o Arrascaeta foi poupado da atividade, mas que ele vai ser titular na partida. E no momento em que ele foi poupado, ele fez a escolha do Vidal para substituir o Arrascaeta. Eu já falei aqui, eu acho que é uma escolha coerente, eu acho que é uma escolha que tem total condição de encaixar nesse time do Flamengo. O Vidal, para quem não acompanhou anteriormente, como eu já disse aqui também, ele já jogou assim no Barcelona um pouco mais adiantado, tem condições de fazer também a parte ofensiva, porque é um cara que é o controlador de bola. Então ele sabe sair jogando, ele sabe também chegar à frente, e para mim o Vidal é uma ótima opção para essa, quem sabe, ausência do Arrascaeta. O maior coringa agora aí nesse time dessa temporada, né, Theo José? Muito ficou se discutindo quando o Vidal chegou, que foi a maior contratação nessa temporada do Flamengo, junto com o Santos, né, que veio para salvar. Tem o Everton Cebolinha também. Eu botaria os 3 aí. Mas assim, hoje, observando tudo que já passou, você acha que o Vidal não está na frente? De quê? Em que sentido? Em relação ao Everton Cebolinha? Depende, porque se a gente for olhar o lado financeiro, o Everton Cebolinha custou caro. Sim, né? sim. Pode chegar aí a 16 milhões de euros. Mas assim, eu acho que, independentemente de quem foi o mais importante na contratação, de fato, quando o Vidal chegou, todo mundo tratava o Vidal como titular. Então, era isso que eu ia falar. E o Thiago Maia e o João Gomes, eles conseguiram manter a titularidade jogando em alto nível. Isso. Já o Everton Cebolinha, não. Ainda está no processo de adaptação ao futebol brasileiro. Era essa bola que eu ia levantar para você, Theo José, porque uma das maiores contratações da temporada, que é o Vidal, quando chegou, como o Vene falou, todo mundo chegou, nossa, e aí, quem será que vai sentar no banco? Nós mesmo ficávamos discutindo aqui, será que ele vai bancar alguém, o Thiago Maia ou o João Gomes? E ele não bancou ninguém, ele respeitou ali o processo natural, 2 jogadores que estão se destacando. O Thiago Maia teve uma crescente muito grande com a chegada do Dorival, o João Gomes já está jogando bem a temporada inteira, e o Vidal virou um coringa para esse time do Flamengo, o Theo José. E levantar aqui também o profissionalismo do Vidal, né? Em momento algum reclamou, ele está com o mesmo astral desde que chegou, quer dizer, é um jogador profissional e isso, se não aprende na América do Sul, vai aprender na Europa. Eu vejo o Vidal o reserva imediato nesta situação de decisão de Copa do Brasil, se for o caso de Libertadores, o reserva imediato para o Arrascaeta. Perde muito, perde com relação à genialidade do Arrascaeta, mas não perde em movimentação e em passe. Se você levantar os números do Vidal, a cada partida que ele entra, ele erra muito pouco passe. Então isso é muito importante no time do Flamengo, principalmente quando você tem um Everton Ribeiro
que cresceu de produção. Então eu vejo que se o Arrascaeta não jogar, perde muito. Para mim, o Arrascaeta hoje, junto com o Pedro e o Gabigol, são os 3 jogadores principais nesse time do Flamengo. Eu coloco o Arrascaeta um degrauzinho acima. O Vidal não tem a mesma genialidade do Arrascaeta, mas também não é nenhuma questão de terra arrasada. Não, o Vidal é um grande jogador e dentro de campo ele está provando isso a cada partida que entra. Agora, Theo, uma informação importante aqui para você, para o público que está assistindo. No último jogo, o Dorival ele não teve o João Gomes à disposição por conta de suspensão. Aí ele utilizou o Thiago Maia. Aí quando ele botou o Vidal no jogo, ele tirou o Thiago Maia. E um aprendizado que o Dorival tirou dessa partida, dessa vitória por 4-1 sobre o Red Bull Bragantino, é que o Vidal não consegue render tão bem jogando como primeiro volante. Que o Vidal precisa ter ou o Thiago Maia ao seu lado ou o João Gomes. Ele sozinho, sendo volante sozinho, ele não rende tanto. Pelo menos isso foi o aprendizado. O famoso cabeça de área, ele não é. É o famoso primeiro volante. Sim. O Dorival entendeu que o Vidal não consegue render tanto. Não que ele jogou mal, mas que ele rende melhor atuando com o Thiago Maia ou com o João Gomes. O cara é tão bom, né, o Pedrosa, que ele joga bem em tudo. Mas é claro que vai ter um lugar ou outro que ele vai se destacar. Ele vai se potencializar. E você só vai experimentar isso colocando ele nessa estrutura do Flamengo. E assim, a gente tá falando de um jogador que jogou nos maiores times do mundo, gente. E aí, essa sombra de ter o Vidal dentro do elenco, ela faz, inclusive, o João Gomes e o Thiago Maia elevarem o seu nível para eles não perderem a vaga. Então, assim, esses 3 jogadores dentro do Flamengo, seja lá quem for que vai jogar, vão manter o nível do Flamengo altíssimo, como tem sido com o Dorival Júnior. E a gente tá falando de um treinador que que não tá, Theo, nem um ano à frente do Flamengo, que está conhecendo o Flamengo. São 4 meses, Vene? Ele vai completar um turno agora contra o Internacional. 6 meses. Lembra que ele estreou contra o Internacional sem ao menos ter treinado o time? Chegou, comandou a equipe, sofreu a derrota. Aí o empresário do Paulo Souza fez aquela brincadeira muito de mau gosto, por sinal. E o sapo tá voando. E o sapo tá voando e agora ele completa um turno à frente do Flamengo. O Theo José, a gente está falando de um treinador que também está conhecendo esse time do Flamengo. São 6 meses, mas a prosa que a gente tinha aqui no início do ano, Theo, sobre o Flamengo, e aí o que vai ser desse Flamengo nessa temporada? Será que não vai ganhar nada? E o Flamengo agora brigando por 2 competições, e uma delas você vai com toda a mestria narrar, que é a final da Libertadores aqui na tela do SBT, no dia 29 de outubro. E eu quero saber, Theo, a sua preparação para esse jogo. O que você já está fazendo? Anselmo vai ou Anselmo fica? Não, o Anselmo fica, Fernanda. É uma viagem complicadíssima, uma viagem que dura 11 horas. Para que você tenha ideia, a gente sai aqui de São Paulo, nós vamos sair cedo, 5h30 da manhã, na terça-feira que antecede o jogo, e a gente vai chegar só no início da noite, porque vai para a cidade do Panamá, depois para a cidade do Panamá, pega um avião, fica umas 3 horas por lá, pega um avião até chegar em Guayaquil. Não é fácil chegar em Guayaquil. Graças a Deus, essa nossa programação foi feita bem antes, porque a gente conseguiu um hotel próximo do estádio, um hotel bacana, porque o pessoal que está correndo atrás hoje não está conseguindo hotel, e não é fácil conseguir hotel perto de Guayaquil. Guayaquil fica mais ou menos a 250, 300 quilômetros de outras cidades que são maiores, que teriam aí outros hotéis. Só que é uma estrada complicada, parece uma Rio Santos. Então, para você percorrer esses 250, 280 quilômetros, você demora 7, 8 horas. Então, essa história em Guayaquil ainda eu não engoli. Eu não sei como é que a Conmebol escolheu Guayaquil. Então, não é fácil. Então, hoje, a maior preocupação é chegar. Chegando lá, aí a gente vai entrar todo dia, de repente, conversando com vocês, aí no Rio de Janeiro. A gente tem outros compromissos também, como o SBT Brasil, e procurar dormir, sabe? Porque para voz, a melhor coisa que tem é dormir. Então, se dormir 7, 8 horas à noite, aí vai tranquilo no domingo, no sábado, e ver que bicho que vai dar. Agora, só uma informação, vocês falaram do Paulo Souza. Ontem eu narrei a vitória da Inter sobre o Barcelona, esse jogo que aconteceu em Milão, 1-0. E o Paulo Souza está comentando os jogos da Liga dos Campeões da Europa para a Sky da Itália. E ele teve um contato, estava no mesmo hotel do nosso repórter, o João Venturi. E o João Venturi bateu um papo com ele. Ele disse que não iria dar entrevista, mas que ele gostaria de falar bastante sobre o Flamengo e de coisas que foram ditas sobre ele depois da saída do Flamengo, mas que ele vai respeitar o Flamengo e a sua torcida e só vai dar esse tipo de declaração depois das decisões do Flamengo, que neste momento ele estaria torcendo
para o grupo do Flamengo, estaria passando as energias positivas e não gostaria de falar. Ou seja, vai esperar os resultados, né? Porque se o Flamengo Exato. perder as 2 finais, aí ele vai botar a boca no trombone. Se o Flamengo ganhar, ele vai ficar calado. É o famoso silêncio não comete erro. Boa, o Paulo Souza não tem nada pra falar. Eu gosto de ver você bravo. Ô, Theo José, assim, eu acho o seguinte, o Paulo Souza, ele teve tudo à disposição dele. É verdade. Tempo de trabalho, jogadores à disposição, contratações que ele pediu. Montar o time. Teve tudo à disposição. Um elenco que qualquer treinador gostaria de ter. Ele não conseguiu fazer o time jogar. Não adianta, o que ele vai falar? Ele vai falar o quê? Que ele foi fritado pelo elenco? Se ele foi fritado é porque ele permitiu isso ou a direção permitiu. Enfim, ele não tem nada pra falar, é melhor ele seguir o trabalho dele e pronto. Esquece o Flamengo, Paulo Souza. Ô, Theo José, você já colocou aquele equipamento no braço pra ver se teu coração tá bom? Já. O Pedrosa colocou ontem, mas não foi o equipamento não, foi um jogo do Vasco que rolou na tela da televisão dele. Depois que ele olhou o negócio, ele disse, pô, tô bem, tô prontinho pra encarar mais algumas partidas do Vasco da Gama. Eu não fiquei feliz não, Fernando. Eu fiquei aliviado, só. Feliz eu não tô não. Gente, vocês não têm noção, vocês vão conferir agora. Com 2 gols do Alex Teixeira no finalzinho, o Vasco venceu de virada o Operário e ganhou um fôlego. Eu posso dizer... Fala, nação. Saudações rubro-negra. Nação, mais um react aqui terminado, né? Sobre as notícias do Flamengo. Espero que vocês tenham curtido aí, né? As notícias sobre o Flamengo aí. O Flamengo vai entrar com um time titular, né? Na medida do possível. Teve também essa declaração do Paulo Souza aí, a declaração que ele vai dar em relação ao Flamengo depois das finais das competições, né? Essa informação foi apurada pelo João Vitor, né? O jornalista do SBT. Então vamos ver o que o Paulo Souza vai aprontar sobre em cima do Flamengo, né? Então eu quero saber a sua opinião, nação, sobre o que o Paulo Souza deve falar sobre o Flamengo, né? Ele falou que vai dar a declaração após as disputas das finais do Flamengo, né? Se o Flamengo perder, ele vai querer criticar. Se ganhar, ele vai passar a mão por cima da cabeça. Então, fiquei até surpreso, né, dessa declaração aí, mas vamos acompanhar, né? Só o futuro dirá, né? Vamos dizer, só o tempo dirá. Mas é isso aí, nação, tamo junto. Deixa aquele like para ajudar o canal aí, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar as notificações e deixar o seu comentário aqui sobre o seu palpite do jogo do Flamengo hoje e a possível declaração do Paulo Souza em relação ao Flamengo, né, que deve acontecer em novembro por aí. Então é isso aí, nação. Tamo junto. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui. Depois que você deixou o like e se inscreveu, é só sair para comemorar igual um cavalinho aqui do Flamengo. Tamo junto, nação. Valeu. Um abraço a todo mundo e é isso aí, né? Espero nas próximas lives. Tamo junto.